Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso estudo sobre conjuntos de antenas, nós vamos estudar agora um conjunto com radiação máxima numa direção arbitrária, o Phased Array. Então eu quero que a minha direção de máxima radiação corresponda a esse ângulo de elevação θ0, que pode variar, que pode estar incluído no intervalo que vai desde 0 até 180 graus, certo? Bom, como sempre, a gente está tratando de um arranjo linear, significa dizer que ele está disposto ao longo do eixo Z, então a dependência é só com o ângulo θ, como não tem dependência com φ, com o ângulo de azimuth, o diagrama tridimensional é obtido girando essa figura aqui em torno do eixo Z, né, do eixo do conjunto, e eu tenho aqui então o diagrama tridimensional correspondente. Tá? Para obter máxima radiação na direção θ0, eu tenho que fazer com que o ângulo ψ seja igual a zero, exatamente para θ igual a θ0. Fazendo isso, então, substituindo aqui, passando para o outro lado, eu tenho que, para obter máxima radiação na direção θ0, o meu alfa tem que obedecer a essa equaçãozinha aqui. Na verdade, esse caso aqui, os primeiros casos que a gente viu, são casos particulares desse conjunto com radiação numa direção arbitrária. Bastante simples de verificar. Por exemplo, no primeiro caso que nós analisamos, a direção de máxima radiação era θ0 igual a 90 graus. Era um conjunto com radiação transversal. O diagrama aqui, essa figura, na verdade, era um disco no plano XY. Então, para θ0 igual a 90, cosseno de 90 graus é zero, eu tenho que alfa é igual a zero. Então, eu alimentava todos os elementos em fase, certo? Outro caso particular desse conjunto que a gente está vendo agora é o conjunto com radiação longitudinal. Então, se eu quero que a radiação máxima se dê para θ0 igual a zero, substituo aqui, cosseno de zero é zero, alfa igual a menos beta d. Ou se eu quisesse que a radiação fosse para baixo, θ0 igual a 180, alfa igual a mais beta d. Então, os dois primeiros casos que a gente viu são casos particulares desse conjunto mais geral com radiação máxima numa direção arbitrária. Assim como acontecia naqueles casos que a gente já analisou, é possível também surgir o aparecimento de lóbulos indesejáveis, lóbulos de grade, lóbulos de espaçamento, os grating lobes. Tem uma amplitude bem grande, na verdade, igual ao do lóbulo principal. Então, para evitar isso, eu tenho que fazer com que o meu ψ assuma apenas o valor máximo de ψ igual a zero. Então, isso é conseguido, como a gente já viu, fazendo com que o módulo de ψ seja menor do que 2π. Nesse caso de radiação máxima numa direção arbitrária, o alfa a gente acabou de obter, substituindo a equação anterior, eu tenho essa equação. Beta e d são números reais positivos, podem sair do módulo, e beta é igual a 2π sobre lambda. Aqui está então. Bom, essa função, o cosseno de θ0 é um valor fixo para um dado θ0, mas o meu ângulo θ, o ângulo de elevação, ele varia desde 0 a 180, então o cosseno aqui pode assumir valor máximo igual a 1 ou igual a menos 1, né? De qualquer maneira, o valor máximo então que esse módulo pode assumir em função de θ é 1 mais módulo de cosseno de θ0. Então, substituindo esse módulo com esse valor máximo possível, eu obtenho a faixa de valores de escolha para a distância entre os elementos, de maneira que os lóbulos indesejáveis, os grating lobes, não surjam, não apareçam. Tá certo? Na verdade, essa equação aqui também ela permite contemplar os dois primeiros tipos de conjuntos que a gente estudou. Tá? Então, os casos particulares, conjunto com radiação transversal, θ0 igual a zero, eu tenho cosseno de 90 é zero, então eu tenho d sobre d igual menor do que lambda sobre 1. d menor do que lambda. Tá? No caso do conjunto com radiação longitudinal, então o meu θ é igual a 0 grau ou 180. Esse módulo aqui do cosseno vale 1, então eu tenho d menor do que lambda sobre 2. Então, para qualquer para qualquer direção definida por θ0, eu tenho que escolher a separação entre os elementos de modo a evitar o surgimento desses lóbulos indesejáveis. Obviamente, utilizando elementos diretivos também é uma maneira de diminuir a influência dos grating lobes, conforme a gente já viu antes. Qual seria a aplicação desse tipo de arranjo
com θ zero, com radiação máxima numa direção arbitrária. Um exemplo pode ser dar um tilt elétrico em sistemas de telefonia celular. O que é isso? Bom, aqui eu tenho uma torre, tá, com uma antena jogando sinal para uma determinada região, pode ser a célula de um sistema celular. Geralmente, a antena, o painel, ele radia para frente, radia para o horizonte, então pode jogar sinal em outras regiões que eu não queira, pode causar interferência com células adjacentes. Então, em vez de radiar para o horizonte, eu inclino o feixe um pouquinho, eu faço um tilt. Como eu inclino para baixo, eu faço um down tilt. Então aqui eu tenho uma torre e uma antena sem tilt, radiando na direção do horizonte, e com tilt, jogando o sinal um pouco mais para baixo para iluminar a minha região e não jogar sinal para outras células, tá certo? É claro que eu posso fazer de uma maneira mais simples, é fazendo down tilt mecânico. Se eu tenho um painel de antenas bastante usado para telefonia celular, se eu inclinar o painel mecanicamente, o feixe vai se inclinar para baixo. Eu fiz então down tilt mecânico. É bastante simples, né? Os painéis geralmente permitem fazer o down tilt mecânico, já tem conectores para fazer isso, tá? Qual é a desvantagem? Bem, o down tilt mecânico, ele faz com que a iluminação da região de interesse não seja tão uniforme. Então eu vejo aqui, ó, essa figura hexagonal aqui, correspondente a uma célula, eu vejo que a distribuição do sinal não está tão uniforme assim e tem bastante sinal indo para algumas células adjacentes. Isso causa interferência. Já o down tilt elétrico é feito sem mexer na antena, certo? Então o feixe foi inclinado eletronicamente, ajustando a fase de cada elemento do conjunto. Esse painel aqui é um conjunto, ali dentro tem várias antenas individuais, geralmente de polos. Ajustando a fase de cada um deles, eu consigo fazer com que o feixe se incline. Qual é a vantagem? A vantagem é que eu consigo uma iluminação bem mais uniforme na região de interesse. Tá? É claro que uma antena painel usada em telefonia celular, para fazer o down tilt elétrico, ela tem que permitir fazer isso. Então, existem alguns dispositivos que fazem com que eu consiga variar a alimentação de cada elemento do conjunto. Nos modelos mais antigos, tinha um disco giratório, que ao girar aquele disco, eu corria o ponto de alimentação e alterava a fase de cada elemento. Para isso, eu tinha que subir até a torre para girar aquele disco. Tá? Hoje em dia, existem painéis em que esse ajuste é feito eletronicamente utilizando controle remoto. A pessoa lá debaixo da torre consegue ajustar o tilt. Se o down tilt elétrico não foi suficiente, eu posso compor, fazer down tilt elétrico e down tilt mecânico. Então é possível juntar os dois tipos de down tilt na mesma aplicação, certo? Esse down tilt não é usado apenas para telefonia celular. Se eu tenho uma torre de TV ou de rádio FM, por exemplo, no topo de uma montanha, e as pessoas que vão pegar esse sinal estão embaixo, é bastante interessante que eu aponte o feixe para onde tem as pessoas que vão pegar o sinal, tá certo? Então aqui ó, tem uma foto interna de um painel utilizado em telefonia celular. Então o painel está aqui, tem uma placa metálica, um plano de terra e os vários elementos são dipolos. E aqui tem uma ilustração. Cada quadradinho retângulo aqui ó, é um elemento do meu conjunto. Se todos são alimentados em fase, tá? Eu tenho um conjunto com radiação transversal. Aqui ó, o meu sinal ele vem, ele é dividido e anda exatamente a mesma distância até atingir todos os elementos. Então, de fato, eles estão alimentados em fase e eu não tenho nenhum tipo de down tilt. Já nesse aqui de baixo, a fase de excitação de cada elemento foi mudada. Então, o sinal vem aqui, ele chega rapidamente no elemento de cima, mas demora mais para chegar no elemento de baixo. Então, tem uma defasagem entre eles. Isso faz com que o sinal que seja radiado daqui esteja defasado em relação ao sinal radiado daqui. E a composição das frentes de onda dá uma direção de máxima radiação aqui para baixo, com uma certa inclinação, com um down tilt. Como conseguir essa diferença de fase entre os elementos? Bom, isso depende da rede de alimentação dos elementos. Para conjuntos com radiação numa direção específica, por exemplo, uma que eu tenho um down tilt fixo e não coloco mais a mão, por exemplo, um sistema de transmissão de rádio FM, em que eu vou inclinar o meu feixe, monto e não mexo mais. Nesse caso,
Geralmente, as defasagens entre os elementos são obtidas usando diferentes tamanhos das linhas que alimentam cada elemento. Tá? Então, aqui tem um exemplo para um conjunto de 4 elementos de antenas impressas, antenas patches. A alimentação vem daqui, ela vai para a esquerda e vai para a direita. Para atingir cada um dos elementos do conjunto, ela percorre uma distância diferente. A gente está vendo aqui que tem uns percursos adicionais, tanto para baixo quanto para a direita aqui. Ó. Então, o sinal que vem e atinge esse elemento chega antes de todos os outros. Esse daqui tem que andar uma distância maior, vai chegar um pouco atrasado. Aqui ele tem que andar esse pedaço a mais, tá? E esse pedaço a mais, então esse aqui é o mais atrasado de todos. Então, simplesmente fazendo o sinal andar distâncias maiores, ele vai sofrer maiores atrasos, vai chegar mais defasado. Nesse caso aqui, eu tenho um conjunto de 8 elementos, também impressos, todos estão em fase. Por quê? Porque o sinal vem aqui e ele anda exatamente a mesma distância até atingir todos os elementos. Então, estão todos alimentados em fase. Então, isso é um conjunto com radiação transversal. A direção de máxima radiação é saindo aqui do plano da tela, perpendicular ao plano do conjunto. São 2 conjuntos planares tá? Aqui tem um conjunto linear, de novo, feito com antenas impressas, com 4 antenas impressas. O sinal vem daqui, ele chega primeiro no elemento mais à esquerda, continua se deslocando, chega depois aqui, depois aqui, depois aqui. Então, eu tenho uma diferença de fase progressiva entre os elementos. Esse daqui tem a alimentação mais adiantada, esse mais atrasado. Eu tenho a radiação máxima aqui para a direita. É um conjunto com radiação longitudinal. Aqui tem um defasador mais antigo, um deslocador de fase mais antigo, que utilizava pedaços de cabo coaxial com diferentes tamanhos e vários interruptores. Então, chaveando os interruptores, eu posso fazer com que o meu sinal ande diferentes distâncias e chegue na saída com diferentes defasagens. Combinando aqui quais interruptores eu vou ligar ou desligar, eu tenho várias combinações possíveis. Claro, isso daqui é mais antigo, utilizava interruptores manuais. Hoje em dia, a mesma ideia pode ser feita utilizando chaves eletrônicas. Já falo sobre isso. Então, a ideia é essa. Eu tenho um sinal que vem de uma linha de transmissão. Aqui eu tenho um divisor de potência. Aqui eu coloquei como referência 0 da fase. Um sinal vai para a esquerda, ele percorre uma distância L1 e chega atrasado φ1 em relação à referência. Para a direita, ele vai percorrer uma distância L2 e vai chegar atrasado de φ2. Essa defasagem φ1 é a constante de fase vezes a distância percorrida, então é beta na linha de transmissão vezes L1, idêntico aqui para o φ2, e eu tenho então uma diferença de fase na alimentação de cada antena, que vai aqui, né, no ponto de conexão, que depende da diferença de percurso. É claro que se os percursos forem exatamente iguais, eu não tenho defasagem nenhuma, estarão em fase, é o que acontece, por exemplo, nessa figura. Tá certo? Vamos ilustrar com um exercício, tá? Então, uma emissora FM, transmissora, né, opera em 100 MHz e utiliza um arranjo vertical de 4 antenas com polarização circular, com espaçamento entre elas de 75 centímetros. Então, aqui eu tenho a figura, eu tenho um mastro vertical e tenho meus 4 elementos. São 4 antenas de polarização circular. É irrelevante a polarização aqui para esse tipo de problema, tá? A separação entre cada elemento é de 75 centímetros. Bem, projetar uma rede de alimentação usando cabos coaxiais com VF igual a 80%, isso é o fator de velocidade, velocity factor. Tá? Tem a ver com a porcentagem da velocidade no cabo comparado com a velocidade de propagação no espaço livre. Então, projetar essa rede de modo que se tenha um down tilt de 30 graus. Então, está aqui a figura, eu tenho meus 4 elementos, né? 1, 2, 3, 4, todos alimentados com excitação de mesma amplitude, tá? Porém com uma diferença de fase progressiva. O de baixo tem uma fase 0, o de cima está adiantado de alfa, o outro de 2 alfa em relação à referência e o outro de 3 alfa. Tá? Eu quero que a direção de máxima radiação esteja 30 graus abaixo do horizonte, dá um tilt de 30 graus. Então, o meu ângulo θ0 vai ser 90, que é para onde aponta o horizonte, mais
o down tilt, 30 graus. Como conseguir isso? Primeiramente, eu vou calcular o comprimento de onda no ar. Numa emissora FM operando em 100 MHz, eu tenho que o comprimento de onda é a velocidade da luz dividido pela frequência, 3 metros. Comprimento de onda no ar, da onda que se propaga no ar. Como a separação entre os elementos é de 75 centímetros, eu tenho então que eles estão separados de 1/4 de comprimento de onda. Lambda do ar sobre 4 é justamente os 75 centímetros em 100 MHz. Como eu quero que a radiação máxima se dê no ângulo θ0, tá? Eu vou então ajustar a fase, a defasagem entre cada elemento para que isso aconteça. Menos βd cosseno de θ0, onde β é 2π sobre o comprimento de onda, d é o comprimento de onda sobre 4, e o meu θ0 aqui vale 90 graus mais 30 graus. Aqui está. Então, uma conta bastante simples, não precisa nem de calculadora nesse caso. Eu chego à conclusão que a defasagem progressiva entre os elementos deve ser de 45 graus, π sobre 4 radianos. Então, esse elemento aqui vai ter uma fase 0, esse vai estar adiantado de 45 graus, esse vai estar adiantado de 90 graus em relação à referência e esse de 135 graus. Como que se consegue isso? Bom, através de pedaços de tamanhos diferentes na alimentação utilizando os cabos coaxiais. No cabo coaxial, a velocidade de propagação é o fator de velocidade vezes a velocidade da luz. O fator de velocidade é 0,8, então a velocidade de propagação é 80% de C, da velocidade da luz no vácuo. Consequentemente, o comprimento de onda, que é obtido dividindo a velocidade pela frequência, também é 80% do comprimento de onda no espaço livre. O que significa esse número? Significa que a cada 2,4 metros no cabo coaxial eu tenho um giro de fase completo, de 360 graus. Ou, dito de outra maneira, calculando beta, 2π sobre lambda, calculando aqui bem simples, eu chego à conclusão que o beta no cabo coaxial é 150 graus por metro. A cada metro percorrido, a fase se atrasa de 150 graus. Eu quero que se atrase de 45 graus. Então, é uma conta bastante simples, né? Beta vezes a distância deve ser 45 graus, onde o beta está dado aqui. Concluo rapidamente que eu preciso de uma distância de 30 centímetros. Tá? Poderia ter feito diretamente a partir daqui. 2,4 metros corresponde a 360 graus e distância corresponde a 45 graus. É uma regra de 3 simples. E essa distância é 30 centímetros. Então, aqui está a minha rede de alimentação daquele meu conjunto de 4 antenas de rádio FM. O sinal mais adiantado é o de cima. Ele está adiantado de 135 graus. Como é que eu consigo isso? Fazendo com que o sinal que saia daqui chegue primeiro nele. Então, andou a menor distância e chegou aqui. Para atingir o elemento 3, tem que estar defasado de 45 graus. Então, vai andar 30 centímetros a mais. O elemento 2 está 2 vezes alfa atrasado. Então, vai andar 2 vezes 30 centímetros. E aqui, o elemento 1, que é o que está mais atrasado, o sinal tem que demorar mais tempo para chegar até ele. Então, como são 3 vezes 45 graus, vai ter que andar 3 pedaços de 30 centímetros a mais. Eu conecto aqui as antenas e o problema está resolvido. Aqui tem uma ilustração, então. O meu elemento de baixo tem uma excitação com o sinal mais atrasado, 0 grau, 45, 90 e 135. Então, quando o elemento de baixo está radiando essa frente de onda, o de cima já está mais adiantado, e o de cima ainda mais adiantado, e o mais de cima ainda mais adiantado. Então, as frentes de onda se compõem nessa linha que forma aqui a frente de onda com um down tilt de 30 graus. Certo? Então, essa antena aqui, esse conjunto de antenas não radia para o horizonte. Então, isso é um cálculo bastante simples e é feito na prática. Tá bom? Na aula que vem, então, a gente vai ver uma variação desse arranjo faseado, mas em que a fase pode ser modificada em tempo real. Isso tem muitas aplicações práticas. Tá bom, pessoal? Até lá, então.